Gente, vocês podem... Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Estamos aqui com a minha querida vozinha, Ereni Miranda, para se cumprimentar o povo e se apresentar. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Glória a Deus. E minha mãe que me carregou por 9 meses e está me carregando até hoje. Lógico. A paz do Senhor a todos vocês, jovens. Estão felizes? Amém. Glória a Deus. Gente, como eu falei, isso aqui é um bate-papo. A gente vai fazer, tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer, mas obviamente a gente quer ouvir da atual presidente que esteve lá praticamente desde o início da igreja, juntamente com o falecido Davi Miranda, meu avô, que ontem fez 5 anos do falecimento dele. E a gente honra muito a vida do meu avô e tudo que Deus fez na vida dele. E a gente tem aqui a liderança da Ereni Miranda, hoje, atualmente, presidente da igreja. E a minha mãe como a vice-presidente, né? Como uma das diretoras da igreja que ajudam a direcionar o rumo para tudo isso. Então, a gente vai trabalhar em volta dessa posição delas, que Deus deu para elas, né? Na nossa igreja, para que a gente consiga entender um pouco melhor da nossa igreja. Vó, eu queria começar com você. Acho que muita gente tem bastante curiosidade da vida do missionário Davi Miranda, do vô, lá no início. Como que você lembra do relato? Eu sei que você conheceu ele depois disso, mas o que ele te contou sobre como foi o chamado de Deus na vida dele? Quantos anos ele tinha? Como é que foi esse momento na vida do Davi Miranda? Meu marido era uma pessoa muito simples. Ele era um católico roxo. Muito, muito, muito carola. Ele odiava os crentes. Odiava mesmo. Se ele soubesse que numa rua tinha uma igreja de crentes, ele desviava, ia para outra rua. Você ouviu ele contar, né, Débora? Eu me lembro, inclusive, o meu pai tinha tanto santo dentro do quarto, que às vezes de madrugada ele acordava e ele... que é isso? De tantos santos que tinha ao redor da cama, né? Ele conta que tinha o bom Jesus de Praga, de 1 metro e pouco de altura, que estava do lado da cama dele, porque o quarto era pequeno. Muitas vezes ele se assustava ao acordar à noite, aquele menino de pé ali. Mas a mãe dele se converteu antes. A irmã dele também, né? Araci, também se converteu antes. Então, ele ficou inimigo da mãe e da irmã. E havia cultos também na casa do meu pai, da igreja da minha avó. E quando eles entravam, ele fechava a porta, ligava o rádio na maior altura para atrapalhar o culto que seria realizado na casa dele. E ele começou a falar para minha avó, dizendo: você está traindo a nossa religião, o nosso pai que faleceu. Você fica com esses negócios de crente. Eu vou fechar a porta aqui do meu quarto. E fechava e colocava o rádio na maior altura para que ele não pudesse ouvir o culto que estava sendo feito na sala, né? O pastor Roberto, que consagrou ele a pastor, se lembra, porque ele visitava a casa da minha sogra. E quando os crentes chegavam, meu marido batia a janela
E o pastor Roberto contou para mim que agora já passou para o Senhor. Muitas vezes ele chegou e o missionário bateu a porta na cara dele. Ele chegou a ser até coroinha, né? Ele ajudava o padre nos rituais católicos na igreja. Ele era muito zeloso. Ele era muito zeloso pela religião que ele havia recebido dos seus pais, né? Mas como o Davizinho pregou hoje, ele não conhecia Jesus. Era um católico mariano, zeloso da religião, mas não conhecia a Jesus. E como que foi esse momento que ele teve um encontro com Jesus? Eu falei uma vez com o vô, ele me contou um pouco por cima, mas eu queria ouvir a sua perspectiva disso. Então, minha sogra, minha cunhada, sempre orando pelo missionário, pelo jovem Davi. Ele tinha, aquele tempo, 22 anos de idade. Era vaidoso, gostava de carnaval, pulava os 4 dias de carnaval. Gostava muito de baile. Aquele tempo tinha matinê, assim, começava às 4 da tarde. Então o pai era arrastapé mesmo, né? 8 da noite, de bailinho, né, de bairro. Ele não perdia um final de semana, os bailes. Era muito vaidoso. E um dia ele voltando, um desses matinês, lá para as 8 da noite, ele passou numa rua que tinha uma igreja e os crentes estavam cantando. E, nesse dia ele não desviou, ele passou e parou em frente à igreja e gostou da música. Veja que a oração da minha sogra, da minha cunhada, já estava chegando lá no céu. Você sabe que a música também tem um poder, o louvor, né? Claro, tem um poder muito forte, né? Às vezes a pessoa que não vai ouvir uma pregação gosta de um hino. E naquele hino, as palavras do hino tocam no coração da pessoa e a pessoa se converte, né? Ele gostou do louvor que estavam cantando. Então ele parou ali, foi convidado, sentou lá no último banco e ficou ouvindo o louvor. E nesse dia, o Espírito Santo começou a tocar no coração dele. Ele aceitou a Jesus num banco mesmo, orgulhoso, na hora do apelo. Primeiro ele ouviu a pregação. Ele não se esquece que era a pregação do sacrifício do menino que o pai ia sacrificar. Abraão e Isaac. Então, ele achou aquilo interessantíssimo. Como ele não conhecia Jesus, nem conhecia a Bíblia, porque os católicos não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia. Os padres, antigamente, não permitiam que os católicos lessem a Bíblia, porque ficavam loucos. Então, meu marido não tinha lido a Bíblia, só rezava o que os padres ensinavam a rezar, mas a palavra de Deus ele não conhecia. Então, essa passagem bíblica do sacrifício de Isaac, ele achou maravilhoso como Deus preparou um cordeiro para ser morto no lugar daquele menino, e aquele cordeiro era Jesus. Glória a Deus. Então, tocou profundamente no coração dele. Na hora do apelo, ele não foi à frente, mas no lugar que ele estava, ele entregou seu coração para Jesus.
Que lindo. Amém. Eu vejo muito da conversão do vô como a de Paulo. Ele era completamente contrário, muitas vezes perseguia, mas é aquele encontro de Paulo no caminho de Tarsis, de Damasco, ele teve um encontro com Jesus e transformou. Ele tinha um zelo muito grande pela religião judaica, e Deus converteu a fé dele para o cristão, né, para a fé em Jesus. Eu vejo muito isso na vida do vô. Ele era um católico ferrenho, e quando Jesus se apresentou a ele conheceu Jesus, todo esse zelo, toda essa fé foi convertida para a direção certa, né? É mais ou menos isso que você vê? Porque ele era zeloso em tudo que ele fazia. No tempo do catolicismo, ele era zeloso pela religião. E depois que Jesus entrou no coração dele, ele ficou zeloso por Jesus, pela palavra de Deus. Glória a Deus. E saindo dali da igreja, ele não aguentou, porque o Espírito Santo tocou tão forte no coração dele, que ele se ajoelhou na rua, num lugar escuro, e se rendeu a Deus. Aleluias. Foi muito linda a conversão dele, parecido com de Saulo mesmo. Eu queria perguntar para minha mãe. Ela já me contou essa história, mas eu acho uma história muito boa. E minha mãe teve um processo parecido com o meu, de ter sido criada dentro de um berço cristão, de conhecer e acreditar na palavra de Deus, até um dia que você conheceu Jesus. Me fala desse dia. Quantos jovens estão aqui que nasceram no berço evangélico? Quando vocês nasceram, seus pais já eram crentes? Deixa eu ver. Nossa, a maioria, né? A maioria. E é uma história longa, né? Mas eu vou resumir. Eu já era casada, e um dia nós fomos no final de semana para a cidade de Campinas, na casa da minha sogra. E naquela época o meu esposo realizava as vigílias da restauração aqui na sede mundial. E aí o que aconteceu? Nós voltando de Campinas, dentro do carro eu disse para o meu marido: você já teve encontro com Deus? Ele: claro. Eu falei: você já ouviu a voz de Deus, né? Ele falou assim: claro. Daí ele para mim: por que você está dizendo isso? Eu falei: porque eu nunca ouvi a voz de Deus. Ele ficou assim quieto, olhando assim para mim, e eu, ficou aquele silêncio dentro do carro. Eu falei: vamos fazer o seguinte, por que hoje à noite, na hora da vigília, você não pede para que todos que nunca ouviram a voz de Deus, que nunca tiveram encontro com Deus, que venham à frente para orar? E eu vou ser a primeira da fila. Ele: tá bom. Quando eu falei isso, naquela hora meu coração começou a queimar. Por que eu estou com calor? Liguei o ar-condicionado e aquele calor dentro de mim, já era Espírito Santo, né, dentro de mim. Assim, feliz porque eu estava querendo conhecer a Deus. E eu comecei a me sentir diferente. Aí fui para casa, tomei banho, viemos para a vigília. A primeira oração que o meu esposo pediu para que todos viessem à frente, ele disse assim: quem aqui quer ter um encontro com Deus e ouvir a voz de Deus, vem à frente. E eu falei assim: sabe de uma coisa, eu estou com vergonha, mas eu vou assim mesmo. Peguei a Bíblia, eu estava com um pouco de vergonha, não, com muita vergonha, né? Peguei a Bíblia, coloquei na parede do púlpito, e coloquei meu rosto contra a parede, e comecei a fechar os olhos e comecei a falar: Senhor, eu conheço o Senhor por falar. Minha mãe fala que fala com o Senhor fala com meu pai, mas por que o Senhor não fala comigo? Aí Deus não falou nada. Aí eu pensei: acho que eu estou ofendendo a Deus. Não estou ofendendo a Deus, eu só estou perguntando por que Ele não fala comigo. E aí eu comecei a sentir aquele mesmo calor que eu senti no carro. Meu coração começou a queimar de novo. Aí eu comecei a chorar. Eu não falava nada, eu só chorava. Eu comecei a chorar. Eu creio que naquele momento a minha alma estava sedenta de Deus, querendo conhecer a Deus.
Eu já nem sabia quantas horas eu estava chorando ali. Depois eu soube quantas horas nós oramos. Chegou do meu lado, estava do meu lado, aliás, uma moça. E ela começou a falar inglês comigo. Eu abri o olho e falei assim, o que essa moça está falando inglês comigo? Eu não conheço ela e eu estou entendendo tudo que ela está falando. Eu abri o olho de novo e ela começou a falar, Deus falando na boca dela, em profecia, mas em inglês, porque Deus sabia que eu era incrédula, que eu não conhecia a voz dele, que eu ia fazer prova, que eu não ia acreditar que ele ia falar comigo. Então ele usou uma maneira de que eu acreditasse de verdade que ele estava falando comigo. E ele começou a falar em inglês. Aquela mulher começou a falar em profecia o que Deus falava para ela. E ela não sabia quem eu era, nem eu sabia quem era ela. E Deus falava assim, eu estou aqui. Eu vim aqui. Eu te amo. Eu te escolhi. Eu vim aqui. I'm here. I love you. E eu falei, só pode ser Deus que está falando que me ama. Porque ela não me conhece. Como ela está falando que ela me ama? Eu não conheço essa moça. E naquele momento eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar assim como uma criança. E aquele choro começou de madrugada e durou 24 horas. Aí acabou a vigília, eu entrei no carro. E eu chorei toda a vigília. Eu chorando dentro do carro, meu marido olhando para mim. E eu falei, que poder, Deus me visitou, eu conheci a Deus. Ele falou comigo que me ama. Ele falou que me ama. Que ele estava ali e disse que me amava. E eu fui para casa, tomei banho, eu comecei a chorar embaixo do chuveiro. E aquelas lágrimas misturavam com a água do chuveiro, e eu chorando, eu chorando. Eu fico até emocionada de lembrar o que eu senti naquela hora. E eu fui deitar para dormir. Eu não sei quantas horas eu estava dormindo ali. De repente eu vi uma luz. Meu quarto estava todo escuro. E eu estava dormindo, meu marido do meu lado. Eu comecei a ver uma luz que estava sobre os meus olhos. Como se fosse uma luz muito mais forte que essa. E eu não abri o olho e eu pensei, quem abriu a janela? Está tudo escuro, mas de onde está vindo essa luz? Quando eu pensei assim, o Senhor falou assim, eu estou aqui ainda com você, eu te amo. Naquele momento eu chorei tanto. Aleluia. Glória a Deus. É lindo. O encontro com Jesus é lindo. É demais. Eu me levantei naquela hora e eu fui para a sala. Eu falei, Senhor, fala mais comigo, eu quero ouvir de novo a sua voz. Eu me ajoelhei no sofá da sala e o Senhor começou a falar comigo. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu vou te usar muito. E Deus começou a falar tanta coisa. E eu falei, Senhor, eu não sou digna. Eu não sei falar. Eu não sei pregar, eu só sei cantar. E o Senhor a cada dia foi me revestindo. O Senhor foi me ensinando. Aí amanheceu o dia. Eu vim para a sede mundial. E eu queria encontrar a minha mãe e meu pai para dizer que Deus tinha falado comigo e que agora eu conhecia a voz de Deus. Glória a Deus. Aí quando meu pai chegou no escritório, eu estava já sentada. Ele chegou, ele me viu, meu rosto já estava deformado, eu já quase 24 horas chorando. Aí ele falou assim para mim, o que te aconteceu, minha filha? Por que você está chorando? Eu falei, eu conheci a voz de Deus, e ele falou que ele me ama. Ele me ama, pai, ele falou que ama a mim como ele ama o Senhor. Agora eu conheço a voz de Deus. E ele me abraçou, ele falou assim, filha, como isso é lindo. Como eu gostaria que isso acontecesse com vocês. E naquele momento, logo em seguida, já corri atrás da minha mãe e falei, mãe, Jesus me ama, ele falou comigo. E a partir daquele dia, eu comecei a mudar a minha vida. Eu comecei a entender realmente o que era o Evangelho. Porque eu nasci na igreja, eu não conhecia Deus, apesar que Ele me conhecia. Eu estava no meio da multidão, mas como o Davizinho pregou, eu fui buscar a Deus, fui buscar Jesus e conhecê-lo.
E hoje ele é meu amigo e eu sei que ele me ama de verdade. Glória a Deus. E eu amo demais. Vocês podem glorificar Obrigada, Jesus por isso? A gente falou sobre esses 3 relatos. O encontro do missionário Davi Miranda com Deus, o encontro da minha mãe. Eu queria que você falasse, vó, assim, o que foi como é que foi o dia que você teve essa transformação? Né? A gente está sobre o tema de metanoia. A igreja nos transforma, a igreja de Cristo nos transforma e Jesus se apresenta a nós. Como foi o seu relato, vó? Eu também nasci num lar cristão. Meus pais eram presbiterianos e meu pai também muito zeloso pela palavra, muito convertido. E eu também, como muitos jovens, eu tinha vontade de usar coisas mundanas, eu queria ser bonita, eu aparava meu cabelo. O dia que eu cortei uma franjinha, meu pai chorou, eu fiquei com muita pena. E falei, não vou fazer mais isso não, porque vi que ele sentiu tanto isso. E eu enrolava a saia na cintura para ficar mais curtinha. Como muita moça faz isso, na frente dos pais, solta a saia para ficar mais compridinha, né? Isso é próprio da juventude que ainda não teve o encontro com Deus. Que a hora que a gente se encontra com Deus, isso muda. Porque as coisas do mundo já não têm mais valor, já não mais atrai, né? Eu também me casei, ainda não era muito convertida. Mas graças a Deus eu casei com um homem muito convertido, muito crente. E ouvindo ele pregar, eu fui me convertendo. E a conversão, a hora que a gente aceita Jesus, o Senhor nos perdoa, como você pregou. É instantâneo, mas a santificação vem aos poucos, não é, Débora? É gradativo, né? É gradativo. Como aquele versículo que fala, quando você aceitar Cristo, o dia não está muito claro ainda, mas você vai caminhando até ser dia perfeito. Um sol brilha no seu caminho, daí você já está vivendo em santificação. Assim foi minha vida. De glória em glória. Isso. Assim foi a minha vida. Eu me casei ainda bem vaidosinha. Eu tinha um anelzinho que eu não usava, mas eu guardava. Então, um dia, eu deixei ele em cima do móvel, o meu marido olhou assim, pegou e amassou. Amassou o meu anelzinho. Nem ouro era, bijuteria, mas veja como o coração da gente fica preso em coisinhas que só para agradar mesmo Satanás, porque eu nem usava. Jamais eu podia usar com o meu marido, né? Ele era tão zeloso. Então, ele amassou assim, deixou lá no móvel. Eu fiquei, mas como é que ele faz isso com minhas coisas? Mas não falei nada. E não me fez falta. Então, minha vida foi mudando. A saia foi ficando mais compridinha. Já não tinha vontade de aparar o cabelo. Minha vida foi mudando aos poucos, até ser dia perfeito em minha vida. Glória a Deus. Pode levar o Senhor, Ele merece.
Isso são relatos de como a igreja transformou a vida de vocês, transformou a vida do meu avô, do Davi Miranda. Eu queria perguntar para minha mãe, que nasceu nessa igreja e que cresceu nessa igreja, hoje está aí liderando a igreja, né, como diretora, como cantora, como uma líder espiritual também. Como que as vidas que a igreja transformou acabaram trazendo uma transformação para a igreja? Você que lembra da igreja lá, eu lembro do antigo templo, antes de comprar o templo eu não era nascido, mas eu lembro de antigamente, enfim, tudo que o vô fez, como é que foi o início da igreja, como que essas vidas transformadas transformaram a igreja? A igreja somos nós, né? Rapidinho, antes de eu responder sua pergunta, o meu quintal era a igreja. Eu morava no porão da igreja e a gente pegava as nossas bicicletas quando acabava o culto, a gente ia andar dentro da igreja. Não tinha quintal. E naquela época era uma coisa assim, então, é para criança, né? A gente era criança e a gente vai crescendo, comecei a ser adolescente. E um dia eu estava sentada lá no último banco, eu tinha meus 15 anos, e eu estava com um monte de amiga lá atrás. Aí chegou uma obreira, que coisa feia, fica conversando na hora do culto, eu vou contar para o seu pai. Ah, dá licença, sai daqui, deixa aí minha vida, você vai cuidar da sua vida, não sei o quê. Eu não tinha ideia do que era igreja, né? Eu não era transformada, é como o Davizinho estava pregando. É aquele negócio, você ouve o evangelho, entra aqui, sai aqui, você não entende nada, né? Eu nunca imaginava, na minha época de jovens, que hoje eu estaria aqui, sabe? Eu estou falando isso porque a gente não pode desistir do jovem. Eu estou aqui porque alguém insistiu em mim. Os meus pais insistiram em mim. Vocês que estão me assistindo, não desista dos jovens, não maltrate os jovens. A Bíblia fala assim, não despreze a sua mocidade. Ou seja, não ignore o quanto que o jovem é forte, quanto ele é valente, o quanto ele pode, o quanto ele tem um potencial. Então, naquela época para cá, é claro que a igreja foi sendo modificada, não na sua essência. Eu estou dizendo o seguinte, que esta palavra, ela não é passageira, ela é permanente. Mas as coisas que vão acontecendo no decorrer dos tempos, vão fazendo a igreja expandir-se em todas as áreas, não na parte teológica, porque a palavra continua a mesma. Então eu comecei a ver o quê? A igreja começou a crescer de uma forma, as vidas foram sendo transformadas, as pessoas vindo à igreja, e aí o que acontece? A liderança vai sendo forçada a tomar espaço, né? Primeiramente o espaço, tanto é que nós compramos este grande espaço aqui em São Paulo, aqui embaixo, mas na parte tecnológica também. Hoje nós estamos praticamente perdendo audiência para o rádio, apesar que tem muita gente que gosta do rádio ainda, o rádio é uma forte potência, vou dizer assim, para alcançar vidas, mas hoje nós alcançamos mais pessoas pela internet, nós estamos na era digital, na era virtual. Então a igreja foi fazendo o quê? Abrindo a sua parte de comunicação, da mídia, para que todo mundo pudesse assistir um culto hoje na sua própria casa. Não somente nessa parte, nós estamos com o nosso prédio administrativo. Eu me lembro que quando a gente era pequena, a gente ficava correndo nos escritórios e tal. E na minha adolescência, eu conferia relatórios da igreja, porque eram poucas igrejas, né? Hoje nós temos mais de 20 mil igrejas e tem que ter um monte de gente. Nós temos, acho que em São Paulo, acho que quase 500 funcionários em São Paulo. 600 e pouco. Quanto? Quando eu cheguei em 2014, tinha em torno de 350. Então a gente hoje está com 600 e poucos funcionários. Então a igreja vai se adaptando, não ao mundanismo, mas à modernidade. Ninguém aqui vai andar de carroça porque naquela época a igreja começou na época dos carrinhos ruinzinhos, né? Não, nós vamos nos adaptando, mas a palavra de Deus, ela vai continuar sendo a mesma porque ela é imutável. Pode passar céus e terra, diz o Senhor, mas a minha palavra não passará. Então, teologicamente falando, nós continuamos sendo aquela igreja primitiva, mas nós vamos crescendo, as pessoas vão sendo transformadas. Por exemplo, a minha mãe, ela fundou a Fundação Reviver.
Eu vou contar, eu queria que você falasse um pouquinho também, porque a igreja atendeu essa necessidade de atender as pessoas necessitadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente era pequeno, a minha mãe fazia tudo na igreja. Ela era obreira, ela limpava a igreja, ela cuidava das pessoas que morriam dentro da igreja, ela dava remédio para as pessoas doentes, criancinha que estava passando mal, ela ia lá resolver. A minha mãe era 1001 utilidades naquela época. E eu me lembro uma vez que chegou na porta da nossa casa uma mulher mendiga. Ela estava suja, maltrapilha, mal cheirosa. Sabe o que minha mãe fez? Minha mãe colocou essa mulher para dentro de casa e foi dar banho nela. O que aconteceu no meio do banho? Ela fugiu. Ela saiu correndo pelo meio da rua. Meu pai: Ereni, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Nós temos aqui uma família, nós vamos acabar colocando a nossa família em perigo. É porque eu quero fazer a bondade, coitadinha, né? Ela está aí jogada, ninguém cuida dela. Aí, na igreja, chegava pessoas que não tinham onde morar, minha mãe queria levar para casa. Meu pai: mas Ereni, a gente não conhece. Pelo amor de Deus, não faz isso. Aí um dia morreu uma mulher na igreja, porque estourou uma varize. A minha mãe foi lá, pegou os lençóis da nossa casa, amarrou nas pernas da mulher para o sangue estancar, né? E minha mãe fazia todas essas coisas. Então, a igreja foi tendo a necessidade de criar setores para atender a igreja que crescia, em todos os sentidos, né? Na parte da mídia, na parte de assistência social. E assim a igreja foi crescendo, né? E hoje eu vendo, desde a época que eu era pequena, é um sonho. Eu nunca imaginava que a igreja ia ficar desse tamanho no mundo inteiro, né? Isso realmente é uma prova que essa igreja, a nossa igreja, é uma igreja de Deus. Glória a Deus. Vó, eu queria que você falasse um pouco da fundação. Eu acho que uma das coisas que mais me chamam a atenção é que isso começou exatamente com esse relato, você trazendo pessoas desabrigadas para dentro da sua casa, para dar banho, um prato de comida, e era o amor de Deus através de você se estendendo a outras pessoas. Eu vejo a assistência social como o evangelho na prática. Você amar a Deus e amar o próximo, esses são os 2 maiores mandamentos. Como que essas vidas transformadas pela Fundação Reviver transformaram a Fundação Reviver para suas ações hoje? Eu lembro que antigamente tinha o sopão, por exemplo. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que a beneficência é um chamado. Eu tenho esse chamado desde criança. Eu lembro que eu queria trazer pessoas carentes para dentro de casa desde criança. Até que na igreja antiga, antes da igreja nova, tinha muitos velhinhos abandonados que dormiam na igreja porque não tinha para onde ir. Mas ali não é lugar apropriado para eles ficarem, não tinha onde se banharem, eram pessoas doentinhas. Então, eu senti no meu coração de preparar um lugar para eles, para levá-los para lá. Foi assim que começou a fundação. Eu vi a necessidade de fazer alguma coisa por essas pessoas. E depois vieram as criancinhas também, e nossa creche aqui no Cambuci é voltada para as crianças de extrema carência. Criança de rua, criança de albergue, aquelas que vivem nessas casas de cômodos. E são crianças de risco, que os pais muitas vezes são drogados, bêbados, e essas crianças sofrem maltratos. Então a gente acolhe essas crianças de dia. Ali elas comem, se banham, vestem roupa limpa e ouvem a palavra de Deus. Até aquelas criancinhas chegaram
chegaram algumas criancinhas refugiadas da Síria, porque lá estamos tendo guerra civil, e elas entraram lá na creche da fundação. E elas ficavam o dia inteiro e à tarde, no finalzinho da tarde, os pais vinham buscar as criancinhas. E tinha criancinha que não sabia falar o português, né? Você acabou contando para a gente, e a gente ficou com pena mas as nossas professoras da creche abraçavam essas crianças, porque é uma linguagem que todo mundo entende, sem precisar você falar alguma palavra. E essas criancinhas que eram abraçadas por essas tias, elas ficavam atrás das tias, porque sentiam-se amadas. E eu achei muito lindo quando você falou que até as criancinhas refugiadas de outros países, haitianas, estavam vindo para a creche da Fundação Reviver. É lindo mesmo, né? Nós acolhemos um menininho de 2 anos que não sabia comer. Não sabia comer, porque os pais costuravam o dia inteiro. Um casal boliviano que ficavam costurando naquele trabalho escravo que nós sabemos que existe, né? É triste, mas acontece. E então a mãe não tinha tempo para dar uma comida para aquela criança. Então ele ficava na frente da TV com mamadeira. Ele só sabia tomar mamadeira, já tinha mais de 2 anos. Então ele foi aprendendo a mastigar. Tivemos que mastigar na frente dele para aprender a mastigar comida sólida. Aí vocês veem a necessidade dessas criancinhas que estão por aí. Então, chegou, né? Nós tivemos que ter uma fundação para abrigar crianças, e muitos velhinhos são abandonados pela própria família, tendo filhos, ficam abandonados na igreja. E a igreja vai ter que, né, abrigá-los, e tem a fundação para abrigar essas pessoas que estão abandonadas. Então, né? A igreja vai se adaptando, né, à época, a tecnologia, a internet. No começo, quando não tinha internet, era outro tipo, era rádio, outro tipo de comunicação. Eu acho que o que eu ouvi recentemente de um líder muito influente assim de igreja, ele falou uma coisa muito interessante que para mim ficou. Ele falou, toda organização, e ele está se referindo, né, no nosso contexto para a igreja, tem 2 coisas. Tem missão, que é alcançar almas para o reino de Deus, e tem método. O método você namora, a missão você casa. Então, a nossa missão nunca vai mudar. Sempre vai se ganhar almas para Jesus. O método você namora. Vai mudando. A forma como você vai ganhar almas para Jesus, hoje, do século 21, 2020, já é completamente diferente, né, de 1962, quando a igreja foi fundada. Eu queria voltar, a gente está falando sobre a transformação. Eu queria que vocês falassem, eu queria começar com a minha mãe, a perspectiva dela como uma criança ainda, o início da igreja. Quais foram os custos? Quais foram as dificuldades? Qual foi o preço pago para que a igreja chegasse onde chegou hoje, lá no início? Se eu fosse contar tudo que eu vi, desde pequena, eu sou a mais velha, dos 4 irmãos, eu e o Davi somos gêmeos, nós somos os primogênitos, então acho que eu pude ter mais tempo acompanhando tudo isso que aconteceu. Mas 2 coisas marcaram a nossa vida, mas eu vi que aquilo ali fez com que a igreja ficasse assim, expoente demais, e a igreja ficou conhecida. Uma das coisas que muito marcou minha vida foi quando meu pai foi fazer uma concentração no Rio de Janeiro, numa cidade, acho que chama São Gonçalo. E ele marcou na igreja essa concentração, só que foi tanta gente, que entupiu a rua de gente, a igreja, e nós fomos entrando, eu, minha mãe, a Leia, Davi, Daniel, nós fomos entrando pelo meio da multidão para entrar na igreja. Então, na frente da igreja tinha uma garagem, então nós fomos passando por ali. Então, quando meu pai viu que não dava para entrar na igreja, ele subiu numa laje que tinha na garagem, assim, na frente da igreja, tinha uma garagem, ele subiu numa laje para pregar dali de cima. Então,
Então ali na garagem tinha uma livraria, e então meu pai subiu em cima da livraria, que tinha uma laje, para pregar. Então as pessoas que estavam dentro do templo queriam sair para ver a concentração que estava acontecendo na garagem. E quem estava na rua queria entrar. E estava nós lá no meio. Eu, Davi, Daniel, Leia, minha mãe. E aquele empurra. Gente querendo sair da igreja para ficar na garagem, e gente da rua querendo entrar na garagem. Aí começou o tumulto, a igreja como se fosse assim, uma onda do mar, assim. E nós lá. E eu gritando, acho que eu tinha uns 8 anos, eu, socorro, socorro, socorro. Não sei quem que me puxou e me jogou dentro da livraria. E eu falei, mas a Leia está lá no meio. E puxa a Leia também, aquela gentarada. Quando eu vi, tinha um monte de gente morta, já pisoteada no chão. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o que está acontecendo aqui? E aí, eu já não sabia onde estava minha mãe, eu não sabia onde estava o Davi e o Daniel, só eu e a Leia, dentro da livraria. E meu pai, calma, irmãos, não se apavorem, fiquem tranquilos. Por que eu estou contando isso? Não estou contando isso para vocês ficarem assustados, mas foi aí que aconteceu o boom da igreja. Quando a igreja explodiu. A igreja de Deus Amor ficou conhecida no mundo inteiro. Eu vou terminar a história rapidinho. Quando eu estava na livraria com a Leia, começaram a jogar dentro da livraria pessoas mortas, que estavam sendo pisoteadas, crianças mortas. E aquilo marcou minha vida. Entrou uma menina, acho da minha idade, pisoteada no rosto. E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. E os irmãos, meu Deus, tentando ressuscitá-la, e respiração, boca a boca. E aquilo foi me assustando. De repente chegou mais uma criança pisoteada, de repente mais uma criança pisoteada. Daqui a pouco chegou a polícia. E a polícia veio tocando sirene, e aquela coisa. E eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu não sabia onde estava ninguém. E aquela confusão. Irmãos, para resumir. Em todas as manchetes dos jornais, primeiras páginas dos jornais, em 1900, acho que foi 74, não me lembro exatamente. Davi Miranda mata fiéis. Davi Miranda assassino, pastor assassino. Todos os jornais. E o meu pai sendo procurado como assassino. E aí o que aconteceu? Nós fomos para São Paulo, eu fiquei na casa de uma família, os meus outros 2 irmãos na casa de outra família, eu não sabia onde estava meu pai e minha mãe, e aquilo foi marcando minha vida de uma maneira que eu não posso nem lembrar daquilo, porque eu me sentia assim, numa situação como criança, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas hoje, como adulta, eu pude entender que tudo aquilo aconteceu, que Deus permitiu para que a igreja fosse conhecida, o evangelho fosse em todo o Brasil, onde a igreja pudesse entrar em todos os estados do Brasil. E foi uma luta muito grande. Meu pai sendo procurado como se fosse um assassino, e aquilo me marcou demais. Mas eu vi que a Bíblia fala, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vi que aquilo ali marcou minha vida, eu fiquei muito apavorada. E outras coisas, ladrões querendo entrar na igreja, e a porta era de madeira. Meu pai, vamos gente, chamou todos nós 4, nós éramos pequenos. Segura a porta que o ladrão está querendo entrar aqui na igreja, roubar a igreja. E a gente empurrando a porta, pequeno, segura. Imagina, mas aquilo marcou tanto a minha vida que foram tantas coisas. A gente morava no porão da igreja, eu vi um monte de rato comendo as nossas roupas, mordendo a boca da Leia, vinha, mordia, ia embora, sabe? Então nós tínhamos muitas provações, muitas dificuldades. A minha mãe, com aquela dificuldade, já não tinha fralda para gente. E era tão difícil, os ratos iam, pegavam nossas fraldas, levavam para o ninho. Então acabava nossas fraldas, e a minha mãe começou a rasgar os lençóis para fazer fralda para a gente. Então tudo isso marca a vida da gente. A gente passou momentos difíceis, né? Mas aquele que persevera, ele vence em nome de Jesus. Amém. Né? Nós estamos aqui hoje. Eu sou fã de carteirinha de um pastor norte-americano, T.D. Jakes. A minha mãe conhece. Eu sou muito fã desse cara. Ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, olha, a salvação é gratuita. Jesus já pagou o preço. Você não paga nada para ser salvo. Mas para viver com Jesus e para ser um ministro do reino, vai te custar absolutamente tudo. Eu acho que isso tem muito a ver com tudo que aconteceu na igreja, a vida que o vô viveu. Eu queria relatar, eu já falei isso em público, um dos momentos mais marcantes da minha vida. O velório do vô, 2015, fevereiro, a gente fez 5 anos ontem.
E no momento que eu e meus primos e meus irmãos, a gente carregando o caixão dele para fora da igreja, e Deus falou no meu coração muito forte, foi o que me propulsionou para o meu ministério. Eu já tinha conhecido a Deus, Deus já estava trabalhando comigo, e Deus falou assim: o seu vô saiu do púlpito num caixão. É isso que eu quero de você. Aquilo me transformou. Aquilo me mostrou que ele pagou o preço. E conhecendo o meu vô, desde criança, na época que eu ia lá na casa, lá na Serra da Cantareira, ele levava a gente no quarto escondido para dar bombom pra gente. Minha avó ficava brava, dava bronca. Ficar dando bombom para eles antes do jantar. Não jantava. Minha avó era brava, gente, me dava bronca. Você ficar sou comendo muito bombom brava. escondido. Desde aquela época e tudo que eu vi meu avô viver, ele já aqui em 2014, início de 2015, ele se arrastava. O corpo dele já estava debilitado, ele morreu cansado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja, ela tem um custo altíssimo. Você liderar qualquer tipo de coisa, e eu estou liderando um ministério desse tamanho aqui ainda, que está começando, eu já estou sentindo peso nas minhas costas. Então, isso tudo, os custos da igreja, é importante que a gente lembre que tudo isso que a gente vive hoje, a Igreja Deus e Amor, em diversos países ao redor do mundo, você vai no Peru, tem 4.000 igrejas lá, milhões de pessoas alcançadas e transformadas, isso vem a um custo. Vó, o que te motivou durante todo esse tempo ao lado do vô a pagar esse custo? Para começar, eu não tinha outra opção, né? Uma vez casada, é tocar o barco, né? Mas a fé do meu marido me admirava. Eu fiquei admirada. Quem leu meu livro, porque eu vivia ao lado de um líder, não um líder qualquer, mas um homem de fé. Ele nunca desanimou. Eu muitas vezes baqueei, mas olhando para ele, falei, não posso baquear, de jeito nenhum. É junto, ombro a ombro. É na igreja, no trabalho, fazendo limpeza. Eu já cozinhei para 25 homens para construir a igreja da Conde de Sarzedas, grávida de 7 meses. Nessa hora, pôr a mão no arado e não olhar para trás. Eu admiro muito a minha mãe. E às vezes eu me vejo fazendo o que ela fazia. Desde que eu nasci, eu sempre vi minha mãe lutando, fazendo as coisas da igreja. Para ela não tinha nada difícil. Tudo ela fazia na igreja, desde limpar o banheiro, desde atender a porta na livraria. E tinha reunião de obreiros, ela cozinhava para um monte de obreiros, sabe? E aquela luta sempre, e nunca, sabe? Parece que se cansava. E aquilo me deu uma motivação muito grande. Eu acabo fazendo hoje o que ela fazia quando eu era pequena, né? Exemplo, né? É o exemplo. Aí vocês, adultos, pais, avós que estão aqui, veja que nosso exemplo fala mais alto do que nossas palavras. Você não pode ficar no ouvido da sua neta, ou seu neto, não, isso é errado, isso é pecado, né? Não, mostrem o seu exemplo e eles, olhando para você, vai seguir o seu exemplo. Ditado que diz, o exemplo não é a melhor forma de se liderar, é a única forma. A única. Que, Glória como a eu Deus. falei, né, eu não tinha outra opção, eu estava no barco, eu tinha que continuar tocando, mas a fé do meu marido me impulsionava. Legal. A gente está finalizando aqui, eu queria mais 2 perguntas que eu acho muito importante. Qual é a sugestão? Eu queria começar com a minha mãe, depois você dá a sua sugestão.
que vocês diriam para o jovem de hoje, para que eles tenham suas vidas transformadas, não apenas pela igreja, mas acima de tudo por Deus? É tanta coisa que a gente gostaria de falar, mas para resumir tudo, vocês precisam buscar o Espírito Santo. Quando eu falei para o Senhor, para Deus, que eu não conhecia a voz dele, eu estava buscando o Espírito Santo. Então foi a partir daquela data, desde então, que eu fui transformada. Se o jovem não consegue buscar o Espírito Santo, começa ajoelhado ali. Eu não sabia orar. Às vezes eu falava, meu Deus, como que meu pai ora 3 horas? Eu oro 5 minutos, eu não tenho mais nada para conversar com ele. O que eu vou falar? Deus, eu te amo, abençoa, 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 amém. E o que mais que eu vou falar? O que eu vou orar? Eu não sabia. Mas a partir do momento que Deus realmente transformou a minha vida, eu fico eu digo, não muitas horas, mas mais de 1 hora, 1h30 orando e eu tenho mais coisas para falar. Então, quando vocês começam a buscar o Espírito Santo, a partir do momento que você fica ali de joelho e fala, meu Deus, você sabe que eu não sei orar, Senhor, eu estou aqui. A partir daquele momento, Deus já começa a fazer com que você aprenda a falar com Ele. E tem um negócio, se você não tem intimidade com a pessoa, você não tem conversa com ela. Senta perto de uma pessoa que você não conhece. Tá chovendo, né? Tá frio, né? Tá frio. Que horas são? Tá. A gente não tem intimidade, vai falar o quê? Mesma coisa com Deus, se você não tem intimidade com Ele, você não tem conversa. A partir do momento que você tem intimidade com Deus, você começa a ter assunto com Ele. Tem muito assunto com Deus, né? Acabou o dia, a gente tem um monte de coisa para falar. Então busca o Espírito Santo. Porque um jovem cheio do Espírito Santo é ele que faz coisas lindas, maravilhosas, através do Espírito Santo que vive nele. Busca o Espírito Santo, que a partir deste momento, todas as coisas vão fluir. O estudo da palavra, o louvor que você vai cantar, porque às vezes a gente quer cantar bonito, né? Eu fiz aula de canto, eu queria me aperfeiçoar, fiz aula de canto, mas um dia eu falei, peraí, cantar, tanta gente canta, mas você tem que cantar diferente. Você tem que cantar e aquele seu louvor entrar no coração da pessoa pecadora. Então eu falo, Senhor, eu quero ser uma cantora diferente. Eu quero ser uma cantora que faça diferença e que a minha mensagem, que o meu louvor venha tocar o coração das pessoas. E isso é somente através do Espírito Santo. Amém. E você, vó? Só queria complementar. Uma coisa que minha mãe me falava, eu era criança ainda, eu ficava tentando horas e horas entender aquilo. A Bíblia nos diz para amar a Deus. Mas como é que eu amo a Deus? Era um negócio muito difícil. Falei, como assim amar a Deus? Primeiro que amor já é uma coisa muito difícil de explicar em palavras. Amor se sente, não se explica. Mas aquilo foi amadurecendo, à medida que você vai crescendo. E quando eu tive um encontro com Deus, aí eu entendi. Você não ama quem você não conhece. E quando eu conheci a Deus, eu falei, hoje eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. Então, eu acho que isso é importantíssimo, né, para essa transformação, essa metanoia, né? E você, vó, qual que é a sugestão para o jovem ter sua vida transformada por Deus? Como você falou, não dá para amar alguém que você não conhece. Para amar a Deus, tem que conhecê-lo. E saber que Ele é bom. Saber quem é Deus. Né? Prová-lo, senti-lo. E outra coisa, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. O jovem tem que estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes no começo, você nem entende o que estão falando direito. Mas de tanto você ir ouvindo, o Espírito Santo vai tocando, vai falando, e o Espírito Santo vai ensinando a você. Porque a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo nos revelar, a gente não entende a palavra. O Espírito Santo tem que traduzir para nós o que está sendo dito.
Então, a palavra de Deus é maravilhosa e o jovem tem que estar na igreja ouvindo. E um dia o Espírito Santo faz chover nessa terrinha fofa até que brote, né, a sementinha da palavra de Deus nesses corações. Amém. Eu queria que vocês duas também comentassem essa última pergunta. Vocês estão gostando, gente? É uma pena que a gente tem tempo limitado. Tem gente dormindo aí ou não? Só a gente vai começar a cantar os corinhos aqui. Acorda. Você estava falando sobre ouvir a palavra, só para terminar. Antes de eu ter encontro com Deus, eu achava que eu lendo os 7 Salmos 91, eu estava protegida com a coraça, assim, né? Aquele negócio, né, tem que orar 7, como se fosse uma reza. Misticismo. Aquele que habita no esconderijo. Chegava na metade, como que é mesmo? Peraí. Eu não sabia, então eu achava assim, acho que eu tinha que ler Salmo 20. Porque tinha uma irmã lá na igreja, tadinha, também ela não tinha entendimento. Ela cuidava da escolinha das crianças, quando era pequena. Toda criança tem que orar 7 vezes o Salmo 23 e 7 vezes o Salmo 91. Eu falei, meu Deus, tem 7 vezes cada um. Já está tarde, estou com sono. Aquele que habita nesse... Sabe aquele negócio robotizado? Mas eu não entendia. Hoje, para a gente entender isso aqui, porque isso aqui foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Então tem que ter o Espírito Santo para poder interpretar para a gente o que está escrito. Vocês estão entendendo? Então é interessante isso, né? Porque a gente cresce na igreja, a gente ouve tanta coisa, né? Então eu achava que se eu não lesse o 7 Salmo 91, eu poderia ser atropelada, alguém me matar, alguma coisa assim. Porque a gente ouve muito isso. Eu achava que tinha que colocar um envelope na cabeceira da minha cama, o Salmo 91, sabe? Então tinha aqueles negócios assim que hoje a gente vê que não é isso. Eu não posso me apegar a coisas, né? É pela Débora, minha fé, né? Tem muita pessoa ainda, sim, em nossa igreja, muitos até aqui, que leva o envelope e põe no guarda-luva do carro, coloca no carro, na na roupa. moto do filho, É. no bolso do filho. Aquele envelope vai protegê-lo? É um pedaço de papel, né? Vai protegê-lo? Não. O papel não vai proteger ninguém. Aquele envelope é como se fosse um lembrete do seu voto Aquilo com Deus, é a né? intenção da pessoa de fazer um voto com Deus. Quem vai proteger é Deus, não é aquele envelope, não. É verdade. Isso é o como chama aquele patuá? A amuletagem, né? É. Amuleto. Outro coloca o Salmo 91 atrás da porta colado. Quando vocês verem esse envelope, tira da porta e explica para a pessoa que não é o poder que está no envelope. É o poder de Jesus, né? Que a gente não vê. Muita gente faz isso, que precisa ainda de um patuá, vendo aquilo para se sentir protegido. Não. Nós não precisamos disso. Nós temos o Espírito Santo vivendo em nosso corpo, em nosso coração. Deus nos protege de todo o mal, porque nós amamos a Deus e obedecemos a sua palavra. Amém. Amém. A gente falou sobre a transformação na vida de vocês, a minha transformação. Eu falo que acho que o pessoal está até cansando de tanto ouvir meu testemunho já, que eu prego quase toda pregação, eu vou falar alguma coisa que eu vivi. A transformação que a igreja faz nos seus métodos para alcançar as almas. Agora eu queria ouvir de vocês, o que vocês vê para o futuro da igreja, para o futuro dessa juventude? O que vocês estão olhando para frente, a partir de 2020 até 4020, sei lá, se Jesus não voltar antes? Eu vejo assim um futuro maravilhoso para a igreja, porque a nossa igreja ela é forte, ela trabalha com crianças, ela trabalha com jovens. Então, quando a gente estiver indo embora, vocês vão assumindo os nossos lugares.
E quando vocês forem embora, as crianças vão assumindo o lugar de vocês. Então eu vejo um futuro assim promissor, se nós permanecermos na palavra. Porque a palavra, quando a gente se desvia dela, desmorona tudo. A gente pode ter a melhor intenção, a melhor das vontades. Se nós não estivermos nesta palavra, nada vai dar certo. E eu tenho certeza que a Igreja de Deus de Amor vai continuar na palavra, que nós aprendemos desde o início. E apoiando o jovem, apoiando criança, nossa igreja vai crescer muito. E eu tenho certeza que Deus vai levantar vocês. Muitos de vocês aqui estarão ocupando os nossos lugares. Se prepare, porque Deus vai levantar vocês. Amém? Pode louvar o Senhor. Como a igreja está empenhada nesse movimento de ajuda ao jovem, valorizando o jovem, eu vejo um futuro brilhante para a igreja. Muita bênção. Muito jovem usado por Deus. Deus está procurando a quem usar. Então, abra seu coração para Deus. Deixa Ele entrar no seu coração. Fazer morada. Usar você. A Bíblia diz que vocês são fortes, porque já venceram o maligno. Vocês já venceram. Estão aqui porque venceram. Os outros que estão lá pulando o carnaval não venceram. Ainda são escravos do maligno. Vocês estão aqui porque venceram a carne, o mundo, o pecado, o mal. Louvado seja Deus. Vivi. Oi. Desculpa. Minha avó me chama de Vivi, gente. É só para vocês entenderem. Agora eu esqueci que eu sou a presidente, lembrei que eu sou vó. Eu queria ser, para essa mocidade aqui, a vovó. Como sou vó do Davi, eu queria ser a avó de todos vocês, jovens. Quem me aceita como avó? Eu amo vocês. Eu aprendi a ter paciência com vocês, porque tenho paciência com meus netos. Nós pais ou avós, nós temos que ter paciência com a mocidade. É melhor que estejam aqui um pouco vaidosos, um pouco sem saber o que estão fazendo, mas estão aqui, graças a Deus. Estão aqui junto conosco, ouvindo a palavra de Deus, do que lá no mundo. Nós, mais maduros, vamos apoiá-los, amá-los, e assim eles vão ficar aqui, até que Jesus complete o milagre na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, é difícil encerrar, mas o nosso tempo está curto. Que pena. Mas, eu acho que vocês concordariam comigo que seria um crime eu não pedir para minha mãe cantar um hino que a gente cresceu a ouvir cantando. Eu queria chamar o Rafa aqui no palco, por favor. Pelo menos o Rafa para tocar um violão para nós. Para a gente ouvir minha mãe cantar. Eu cresci ouvindo ela cantar e quantos hinos marcantes. Acho que um dos mais marcantes, mãe, quando a gente estava morando nos Estados Unidos, você escreveu Saudades da Minha Terra. Porque eu também estava morrendo de saudade da minha terra. Então, ele também é afinadinho, viu? É. A gente vai fazer ele cantar um hino também, não mais vamos? ou menos. Vai ficar para a próxima. Vai cantar, canta com a mamãe. Se você não cantar comigo, a Bia vai cantar comigo, certo? A Bia canta. A Bia tá linda. Gente, vocês conhecem a Bia?
a Bia tá linda, eu vou cantar na igreja. E já ela vai cantar aqui, porque ela falou que tem que comprar um microfone para ela cor-de-rosa. Não, Mas vamos cantar esse dom Deus não me deu. Se eu Para da vizinha. trabalhar muito e ensaiar, quem sabe um dia eu canto novamente. Eu cantava e eu navegarei direto aí, mas eu era criança, não tinha vergonha na cara ainda. Vamos ouvir minha mãe cantar um hino. Eu depois queria a gente cantar encerra. um hino só com violão com vocês. Vocês cantam comigo? Sem playback, só no violão aqui. Nós vamos cantar o vocal. Você podia me ajudar também, subir aqui, cantar. Eu queria cantar aquela música do meu novo CD, Assim Que Adoro. Quem não sabe vai aprender a cantar, tá bom? Mas eu queria que todos que soubessem cantassem comigo. Eu posso cantar sentada mesmo, gente? Pode? Me dá o tom aí. Vamos cantar. Vamos lá. É isso mesmo. O hino é Meu Coração é Teu. Epa, pode abaixar aí, tá muito alto. O vocal tá preparado aí? O Senhor está aqui recebendo o nosso louvor. E eu posso dizer para Ele: eu te amo, Senhor, porque Ele me disse aquele dia que me amava também. Meu coração é teu, aqui tudo entreguei. Venho te adorar, meu Senhor. No santuário estou, minha alma limpa está, por estar o meu coração. Eu quero te adorar. Peço ao Senhor, faz de mim um adorador, pra te adorar em santidade, em espírito, em verdade, meu Senhor. E é assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar. Canta comigo. Meu coração é teu, a ti tudo entreguei. Venho te adorar, meu Senhor. No santuário estou, minha alma limpa está, por estar o meu coração. E eu quero te adorar. Peço ao Senhor, canta, faz de mim um adorador, pra te adorar em santidade, em espírito, em verdade, meu Senhor. Levanta a mão comigo, assim, ó. E é assim que eu quero te adorar. Outra vez, e é assim que eu quero te adorar. Com a mão levantada, diga: Senhor, estou aqui. Eu te amo, Senhor. Fala para o Senhor falar contigo, que você quer conhecer a voz dEle. Aleluia. Comigo. Faz de mim um adorador,